Só que a Bíblia não está dizendo o princípio, ela está dizendo o método. Ele poderia ter dito, Deus criou. Mas a revelação bíblica, Deus está esmiuçando o método. E quando eu nego o método, eu estou negando a revelação. Se você abrir, alguém pode ler, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Em um contexto em que pessoas estão saindo da igreja por um problema de incredulidade, essa é a temática pastoral de Hebreus, né? As pessoas estão com um problema de fé. E fé, como nós vamos ver hoje à noite, ela tem relação com doutrina, ela tem relação com certeza, com convicção. A proposta de Hebreus 11 é definir. Vamos definir o que é fé. É ter certeza. Não é ter certeza daquilo que eu vejo. É ter certeza daquilo que eu ouvi de Deus. Porque na realidade, existe uma diferença entre fé e prova. A prova é aquilo que eu vejo. A fé é quando eu tenho convicção naquilo que eu ouvi Deus falar, tomo aquilo como verdade e eu creio nessa verdade. Isso a Bíblia define como fé. E aí ele vai, no versículo 3, ele vai mencionar como um exemplo dessa definição de fé. Ele vai citar não apenas o princípio de que Deus criou todas as coisas, mas ele vai citar o método. Nós cremos e entendemos que o mundo veio a existir daquilo que não existia. O invisível veio. Ele está citando o texto de Gênesis, dizendo, olha, Deus falou e as coisas foram criadas. E aí ele diz, nós entendemos. O entender aqui não é, eu compreendo a dimensão disso, eu compreendo minuciosamente como Deus fez tudo isso, que é o grande anseio da ciência, né? Para eu crer em algo, eu preciso entender. Na mentalidade do autor aos Hebreus, a fé, o entendimento, eu confiar naquilo que foi revelado. Não necessariamente eu entendo minuciosamente como Deus fez para que aquilo acontecesse. Eu não tenho provas. Eu olho para a revelação e confio. Essa é a definição de fé. Eu confio naquilo que foi revelado. Ele vai, essa é a proposta de Hebreus 11, a gente vai examinar isso, né? Como a fé, ela tem uma relação muito estreita com eu digo, a fé bíblica, a fé que se fala em Hebreus 11, a fé, ela tem uma relação de um casamento interligado, entrelaçado com aquilo que foi revelado. Não existe fé à parte da revelação. Não existe fé à parte da revelação. No Salmo 19, ele tem uma proclamação. Quem lembra o que diz o Salmo 19? Os céus revelam a glória do Senhor. Os céus revelam a glória de Deus. O firmamento anuncia. Então, para eu crer no Deus da criação, existe uma proclamação por meio da criação. Quando você vê uma nuvem, né, um céu estrelado, um sol, uma lua, existe uma proclamação. Qual é a proclamação? É evidente que por trás de uma obra tão grandiosa existe um Deus grandioso, e aí por isso que ele usa essa expressão, os céus proclamam a glória de Deus, né? Você entra num prédio e vê a obra de um arquiteto, a obra de um engenheiro, e você vê uma obra bonita, bela, você diz,
nossa, como a pessoa que fez isso, ela tem habilidade. É mais ou menos isso que o Salmo 19 está dizendo. Você olha para a criação e imediatamente você conhece um pouco sobre o Criador. Então existe uma pregação silenciosa, que é uma pregação, você olhar para os céus e existe essa proclamação. E ele diz isso no versículo 3, né? Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ninguém está pregando audivelmente, mas existe uma pregação. Por toda a terra se ouve esse ecoar. Se a obra é grandiosa, é porque existe um Deus grandioso. As figuras de Salmo 19 são tremendas, né? Um sol que vai de uma ponta a outra na perspectiva da uma pessoa na terra, né? Ela vê o sol indo de uma ponta a outra, como um noivo que percorre o seu caminho. Aí imediatamente existe uma virada de chave no Salmo, né? Qual é a virada de chave no versículo 7? Ele parou de falar de nuvem, de estrela, e ele está falando agora de Bíblia. Qual é a conexão de uma pregação? Ele tá falando que o tema é revelação. Deus revela dessa forma sem falar, e Deus revela dessa forma falando. E é falando quando Deus ele fala. Eu conheço a glória de Deus por meio da criação, mas ao olhar a nuvem, ao olhar o céu e o sol, o meu coração não é mudado. Aí perceba que a partir do versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora ele começa a dizer, olha, porque esse é o ponto. O propósito das Escrituras, meus irmãos, é só ele, a Escritura, que vai falar do coração, que vai falar como eu resolvo o meu problema do pecado, como eu vou falar, conhecer o testemunho do Senhor que é fiel, como eu vou conhecer na sabedoria, como eu vou alegrar o meu coração, como os meus olhos vão ser iluminados. Agora eu não somente contemplo a grandeza do Senhor, mas essa grandeza começa a tomar conta do meu ser, e eu começo a ser transformado. Então, na confissão de fé, é interessante que, vai se falar isso mais adiante, a criação ela tem um ponto, mas a revelação da criação ela não substitui a revelação especial, jamais, né? As pessoas que se enveredam por um caminho de estudar apologética, né? Hoje na nossa geração é muito comum, né? Até pastores que são quase filósofos, eles se perderam, não entraram numa bifurcação, não entender essa progressividade. A revelação geral ela revela, mas existe algo mais sublime. É a revelação da palavra de Deus, é essa que muda o coração, essa que restaura a alma, essa que vai mudar o ser humano, que vai iluminar, essa que vai dizer, olha, são mais desejáveis do que o ouro puro, muito mais do que o ouro depurado, e mais doce do que o mel, os destilados suaves. Não é o conhecimento de Deus por meio da nuvem, do céu, das estrelas, mas é o conhecimento pela palavra. E como é que eu vou, por meio do meu esforço, ao tentar compreender a revelação geral, substituir ela, pegar ela para substituir a revelação especial, que é a palavra? Eu estou fazendo um caminho invertido. Se a prioridade é a revelação da palavra, a revelação especial ela transforma. Então nós temos um texto que é refutado, e o comentarista aqui ele vai mencionar assim, quais são as implicações. Esse é um ponto importante, né? Porque talvez algumas pessoas dizem assim, não, eu continuo crendo em Deus, isso não vai mudar nada, mas eu creio na evolução. Será que realmente não traz nenhuma implicação eu negar esse trecho da palavra de Deus? Evidentemente que traz alguma implicação. No texto ele pergunta aqui, que verdade está implícita no uso das palavras no princípio? Né? Você já ouviu alguns textos científicos dizer que o universo ele é
infinito. O universo é infinito. A nossa teologia, meus irmãos, ela precisa ser tão de forma apropriada por nós, que a gente consiga ler o mundo com a nossa verdade. E essa verdade, ela ser de tal modo entranhada em nosso coração, que a gente possa, não assim, professar uma teologia e na hora de ter nossas opiniões, nossa prática, a gente conseguir separar, mas ela fazer parte da nossa vida. A nossa teologia, a gente não pode afirmar que Deus, ele é singular e infinito, e a gente dá ao universo, à criação, um atributo que é somente de Deus. Nem o universo, nem nós, nem ninguém é infinito. Os irmãos lembram que na época da eleição, nos debates, uma das pautas que estava em questão era sobre a integridade do software que fazia a segurança da eleição. E uma das coisas que era da militância, né? E que o GEPOD defendia, né? Qualquer engenheiro de software sabe que isso é uma insanidade você dizer um negócio desse. Mas eu quero olhar isso desde uma perspectiva teológica. A afirmação que diz: esse software é inviolável. Sem eu ter conhecimento de engenharia de software nenhuma, ao afirmar isso, eu estou atribuindo a ele algo que é um atributo que somente Deus pode ter. Eu posso dizer que eu, como ser humano, posso ver uma vida sem errar, que eu posso construir algo tão perfeito que não possa ter a mancha de falhas. Ao fazer isso, movido pelo embate, é possível que nenhum hacker consiga entrar. É possível. Mas eu não posso dizer que ele tem um atributo da perfeição, porque esse atributo é de Deus. Então, a teologia, ela começa a me fazer ler e opinar sobre tudo, porque, isso fere aquilo que está revelado nas Escrituras. O universo, ele não é infinito, porque infinito só Deus. Mas como é? Eu não compreendo. Tudo bem, eu não compreendo, mas o que eu compreendo é aquilo que está revelado. Somente Deus é infinito. Tudo que foi criado é finito. Somente Deus é eterno. Então, ele explica aqui o que significa no princípio. É que houve um momento em que Deus, ele criou todas as coisas. Deus é eterno. E toda a criação, os homens, o universo, tudo foi criado por Deus. Ninguém tem esse atributo de Deus de ser infinito. Ele diz: que importância tem as duas primeiras palavras da Bíblia? É esse no princípio. Aí ele diz aqui, o comentarista, né? Essas palavras no princípio provam que o universo teve um começo, portanto o universo não existiu por si mesmo, portanto o universo deve a sua existência a Deus, portanto o universo é dependente de Deus, portanto todas as tentativas dos homens ou de nações para viverem independente de Deus são tolas, pérfidas e no fim destinadas ao fracasso. O que ensina a doutrina da criação a respeito da natureza de Deus? Que Deus é totalmente independente do mundo, que Ele é um ser onipotente, possuidor de poder sobrenatural e infinito, pelo qual pode fazer tudo que não contradiga a sua própria natureza. Então Deus, ele vivia antes da criação, antes do princípio. Se Ele vivia sem ter homem, sem ter universo, Ele é independente. Já tudo que foi criado é dependente de Deus. O universo depende de Deus. Os homens dependem de Deus. Qual o objetivo de Deus com a obra da criação? Deus criou todas as coisas para si mesmo.
isto é, para manifestar a sua própria glória e perfeição, como diz em Romanos capítulo 11. Quando Deus criou todas as coisas, ele pergunta aqui, né? Qual era o caráter do universo criado quando saiu da mão de Deus? Ele era muito bom, isto é, completamente livre de qualquer tipo de mal, tanto de mal, do mal moral quanto do mal físico. O mal que existe hoje é, portanto, anormal e estranho ao universo conforme criado por Deus. Então, na perspectiva da evolução, o mundo foi criado e ele está numa progressividade positiva, né? Os avanços científicos, o ser humano, tudo é positivo, é uma progressividade positiva. E o que é que a Bíblia descreve sobre a história da humanidade? Desde o começo, existe uma progressividade ou um declínio. O homem foi criado sem pecado. Depois que ele pecou, se tornou melhor ou pior? O mundo que Deus criou é melhor ou pior? Por que o homem hoje vive até no máximo 120 anos? Por quê? Como? Algo depois da queda. Depois da queda tinham pessoas que morriam com 900 anos, com 1000 anos, com 800 anos. Por que chegou... veja, o homem é expulso do jardim, ele tem que morrer. Mas eles viviam 1000 anos. Aí chega um momento que existe um agravante. Ele já morria, mas Deus dá um declínio. Maldade do homem. A maldade aumentou. Deus dilúvio e Deus agora estabelece uma sentença. No máximo 120 anos. Porque o homem vai piorando. O mundo vai piorando. Quem é o mundo após a saída depois do pecado? Saíram do Éden. Como é? O que é que piora no mundo? Carnes e abrolhos. Agora, o agricultor, o homem trabalha na terra, ele lança a semente, planta e espera ela crescer. Ele coloca água lá e espera ela crescer. Só que agora ele tem um trabalho a mais. Qual é o trabalho a mais? As ervas daninhas, elas vão sufocar a árvore. Então, eu conheci um rapaz que estudou comigo que ele trabalhava plantando arroz. A família dele foi plantando arroz. Então, ele disse o seguinte, olha, eles plantavam e depois eles iriam colher. E entre a plantação e a colheita, eles têm que fazer 2 ou 3 vezes. Eles têm que ir lá com a enxada, tirar a erva daninha, porque senão ela sufoca. Veja, 2 ou 3 vezes eles vão na lavoura toda, de ponta a ponta. A terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. Bom, mulher e o recebeu castigo e a terra e o diabo maldição. Então, a coisa piorou. Com o passar da criação para após Gênesis capítulo 4, o mundo não melhorou, o mundo piorou. Mas vamos um pouco mais. Depois do dilúvio, o homem pecou mais, Deus puniu mais. O homem agora vive apenas 120 anos. E o mundo? O que é que tem de pior no mundo? O que é que mudou no mundo pós sair? Hein, Mateus? Os animais. Como? Os animais. Agora, Os animais os animais não respeitam a autoridade do homem. Você sabe que o Salmo 8 ele conta a história de Gênesis 2, né, que fala assim que Deus colocou o homem com autoridade sobre os animais. Como que você acha que Noé entrou com os animais, dando ordem aos animais, ao leão, para eles entrarem na arca? Como? Mas foi Deus, tá? Mas eu estou pensando não na causa primária, mas na causa secundária. A circunstância terrena. Como é que o leão não atacou o pescoço de Noé e matou ele? Por que isso? É porque o leão respeitava o homem e não cogitava atacar aquele que tinha autoridade sobre ele. Os animais respeitavam. Aí Calvino, comentando, ele diz o seguinte:
O homem não respeitou a autoridade de Deus. Sabe o que Deus fez? A terra que está sob sua autoridade não respeita a autoridade do homem. Ela começa a se rebelar contra o homem, produzindo cardos e abrolhos. O homem não respeita a autoridade de Deus. Aí Deus faz o animal não respeitar a autoridade do homem. O animal agora ataca o homem. Aí Isaías, né, um texto lá, Isaías capítulo 11. Lembra lá o que diz Isaías capítulo 11? Quando fala sobre uma realidade de uma criança no céu, ela vai brincar na toga da serpente, ela vai guiar, acho que é um leão, o lobo habitará com o cordeiro, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deixará junto ao cabrito. O bezerro e o leão do lobo e o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. Um menino pequenino que não tem força física para... Porque na Bíblia leão novo é aquele leão mais feroz, né? Aquele leão mais... a fera indomável. Mas um pequenino vai guiar. Aí os reformados dizem que Isaías 11 é uma descrição do cenário da Nova Jerusalém, aplicando a... Existe um debate, né? Se isso, o objetivo de Isaías é falar sobre a conversão das pessoas aqui na Terra, que a maioria das pessoas, Calvino diz isso. O objetivo do texto não é descrever o cenário da eternidade, mas é falar em linguagem de uma terra sem pecado, para falar do que os homens, ao ouvirem a pregação do Evangelho, eles se rendem. Você tem o poder nas suas mãos para fazer qualquer coisa na vida, mas ao ouvir a pregação você teme e se prostra diante do Senhor. Calvino entende que a aplicação pastoral de Isaías 11 é essa. Mas qual é o método que ele usa? Ele descreve uma cena como se fosse uma cena antes do pecado. Imagine uma criança, ou uma cena da Nova Jerusalém. Uma criança vai ter os animais e ela vai dar ordens. Nem animal ataca animal, o lobo não ataca o cordeiro. E ele vai brincar perto da toca da áspide, e ele vai dar ordem aos animais, e ele vai guiar. Porque o princípio da autoridade é estabelecida, não é pela força dele, é porque os animais respeitam a autoridade. Então, esse era o cenário da criação. Deus criou o homem sobre tudo. Eu coloco sobre você, você tem autoridade sobre tudo, você dá ordem sobre tudo, e tudo vai obedecer você. Aí você começa a entender o que é que Satanás ele fez quando ele foi com o pecado. Ele procurou quem para dialogar? Ele quer tirar a ordem da criação. Eu vou colocar a mulher para questionar a liderança do marido e a liderança de Deus. Ele chama a mulher e marido para dizer: olha, por que Deus fez isso? Ele quer quebrar a ordem. E o que é que o homem colhe? Ele colhe, agora os seus liderados não vão lhe respeitar. Um leão agora não vai respeitar a autoridade de uma criança. Isso é uma anomalia. Um animal atacar um ser humano, isso é uma evidência de um mundo desordenado, longe do padrão de que Deus criou. Não é evolução. Deus criou um mundo onde uma criança dá uma ordem e um animal nem cogita. Onde Noé diz: entrem na arca, entram os animais na arca. Esse é um cenário ainda pós-pecado, mas não tão desordenado do mundo. Aí o que acontece? Saiu da arca, existe uma desordem maior. Animal ataca animal, e animal ataca o homem. Aí lá em Gênesis 9, quando sai da arca, diz assim: quando o animal atacar o homem, ele deve ser morto. Porque o homem pode matar o animal, mas o animal não pode matar o homem, porque ele foi feito à imagem de Deus. Ele está citando o texto de Gênesis 2, que fala da autoridade. O homem foi criado com uma imagem. Não existe. Veja, o mundo eles falam sobre evolução. Qual é a evolução que eles falam?
Nós estamos em um mundo diferente. A evolução hoje é um amor livre, um homem com um homem. Uma pessoa trata um animal como um filho, dorme na cama. A separação entre a glória daquele que foi feito à imagem, né? Porque o termo de Salmo 8 é que Deus deu ao homem a glória de ser feito à imagem de Deus. É algo glorioso. Ele não tem a glória do Criador, mas ele recebeu a glória de ter sido feito à imagem do Criador. Os animais não foram feitos à imagem do Criador. E um mundo que tenta valorizar o conhecimento científico a parte de Deus, como é que ele termina? Veja que insanidade, né? Defendendo relações homossexuais, tratando animais como filhos. A insanidade, o fruto do conhecimento longe da palavra é loucura. O mundo foi criado no intervalo de 6 dias. Aí as pessoas dizem assim, porque uma teoria da ciência é também bilhões e bilhões de anos. Para fundamentar a teoria da evolução, né, eles precisam defender que foram bilhões e bilhões de anos. Por acaso. Mas a Bíblia diz que tudo foi feito no intervalo de 6 dias. E quando eu nego essa verdade, eu estou negando aquilo que foi revelado. E eu preciso, aí os teólogos dizem o seguinte, eu abro uma porta, porque a partir do momento que eu chego nesse trecho da Bíblia e diz, esse trecho não é exatamente como diz na Bíblia, eu tenho agora um padrão hermenêutico para agora eu usar em vários outros textos. Esse texto não é exatamente como está na Bíblia, né? E é exatamente isso que acontece. Os liberais, eles negam o trecho da Escritura e dizem, ó, esse trecho não é exatamente como está na Bíblia, é uma linguagem alegórica. Então ele tem um padrão de comportamento, de como ler as Escrituras e interpretar. Então eles vão defender ordenação feminina, eles vão defender casamento homossexuais. Aí você diz, mas na Bíblia não diz aqui, ó, que Deus é contra isso. Aí ele usa o mesmo padrão hermenêutico de Gênesis 1. Ele não acredita na criação literal, ele não acredita também no mandamento literal. Ele diz, ó, isso é cultural, é daquela época, isso é a opinião de Paulo. Ele agora segue o mesmo. E aí ele se torna rei sobre as Escrituras. Porque ele diz assim, ó, isso aqui vale, isso aqui não vale. Ele é aquele que julga. A Escritura deve nos julgar. Mas quando eu faço isso, eu estou sendo rei sobre as Escrituras. Eu digo, isso aqui vale, isso aqui não vale, né? Porque eu abri. Agora, recue mais um pouco do que eu falei antes, né? Porque existe uma divindade na nossa geração, que é a ciência. E para eu não negar a minha divindade, eu preciso negar tudo aquilo que vai de encontro com a divindade, que começa pela porta do Gênesis capítulo 1. Não há, hoje, não há possibilidade na academia de você dizer que a teoria da evolução ela é errada. Não há possibilidade. Uma escritora cristã, ela foi discípula esqueci o nome do teólogo lá da Suíça, que marcou, né, o século passado. A escritora é Nancy Pearce, e ela tem um livro chamado Verdade Absoluta, que é fenomenal esse livro, tá?
E ela, nesse livro, ela vai argumentar dizendo o seguinte, que a teoria da evolução, ela é uma religião. E aí, qual é o argumento dela? Ela vai dizer, olha, a Bíblia fala que Deus criou dessa forma, e nós não temos na Bíblia a prova. O que nós temos é um chamado para a fé, confiar naquilo que Deus fala. Nós não entendemos completamente todas as coisas. A teoria da evolução, ela convida as pessoas a confiarem naquilo que ela diz que é verdade. As pessoas, ao se prostrarem para a teoria da evolução como uma verdade inquestionável, elas têm, e ela faz esse comparativo, ela tem o mesmo elemento de uma religião. Aquilo ali é uma religião que tem o seu tópico doutrinário, e você tem que confiar, você tem que professar aquela fé, porque você não tem prova. Você tem que professar aquela fé e você tem aquela religião. É uma religião que inevitavelmente vai entrar em conflito com a religião cristã. E o ateu já não é mais ateu, né? E o ateu já não é mais ateu, porque ele se envereda por isso, porque ele está dentro desse contexto que o senhor falou. Eu diria assim que todo ateu, ele tem, porque esse é eu participei de um congresso há alguns anos atrás do Ted Tripp, escreve muito livro para criança, né? E ele fez uma exposição em Romanos. Ele veio aqui no Brasil, aí ele fez uma exposição de Romanos 1. E ele estava, porque lá fala sobre a idolatria, né? E ele, à luz de Romanos 1, ele diz assim, ó, alguém dizia isso também, todo ser humano é religioso. Até o ateu, o que ele faz ele tem uma ideologia. Às vezes é um time de futebol, às vezes é um partido político, às vezes é um filho, em que ele vive cegamente sobre aquilo ali, ele coloca as forças, é a ciência, né, que é muito em pauta da nossa geração. E ele é ateu de Deus, mas ele tem a fé dele, ele tem a crença dele, ele tem a doutrina dele, tem tópicos para ele que são inegociáveis. Não existe. E aí ele fala, se você for escolher uma escola, não se iluda porque existe neutralidade no ensino escolar. Não existe. Vão ter aquelas escolas que preparadamente vão se mostrar como ser contra o Evangelho, e vão ter aquelas escolas que dizem assim, olha, a nossa objetividade aqui é só ensinar a disciplina. A gente não fala sobre religião, mas isso não existe, porque o ser humano em si, ele é religioso. A gente só precisa saber, ou então só precisa ficar claro para a gente aquilo que está servindo. Porque a forma, todo mundo pode ensinar a matemática, por exemplo, mas o cristão ele ensina a matemática em uma visão de uma cosmovisão bíblica. Isso, perfeito. Não existe neutralidade, é um mito. A Nancy Pierce trabalha até nesse tópico também no livro, falando exatamente isso, que a ciência, ela a teoria da revolução e a ciência muitas vezes ela se porta equivocadamente. Não é que a ciência é algo ruim, porque existe o conhecimento científico que é uma descoberta da revelação de Deus, revelação geral. Mas a ciência, ela muitas vezes ela se porta como neutra, como se ela não tivesse pressupostos. E existe ciência feita com pressupostos corretos, e existe ciência feita com pressupostos errados. Assim como existe interpretação bíblica feita corretamente, interpretação bíblica feita erradamente. Tudo que você coloca o homem, aquilo ali pode ter erro, né? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Aí depois ele diz, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retenham o que é bom. Sabe o que ele está dizendo para a igreja, que foi um grande problema no primeiro século? É que as igrejas, elas foram instrumentos para ensinar coisas boas e muitas vezes elas foram instrumentos para ensinar coisa ruim. Aí Paulo está dizendo para a igreja, vá para a igreja, ouça o que está sendo pregado e julga, avalia à luz da verdade. Então, quando tanto a ciência
é como o reverendo Eduardo pregou, né? A ciência, ela tem um lado que às vezes ela quer ser divino, às vezes tem pastores, né, apóstolos. Você vê, na nossa nação tem muitas pessoas que dizem que são apóstolos, né? Eles se colocam como autoridades infalíveis. E não existe isso. Tudo pode ser questionado à luz da verdade e a palavra de Deus. O pastor, ao pregar, ele está interpretando a Bíblia e ele está fazendo uma interpretação sobre aquilo que é divino, mas o pastor não é divino. Nesse processo, ele pode ensinar coisas equivocadas e a igreja precisa separar aquilo que é infalível daquele que é falível. Mas a ciência, ela quer arrogar para si a infalibilidade. Não pode discutir isso. Esse assunto é científico, foi comprovado cientificamente, né? Você está num debate, aí você quer encerrar a discussão, aí você diz, isso aqui foi comprovado cientificamente. É uma divindade, né? Você invocou a divindade e acabou-se. Eles afirmaram que foi comprovado segundo os pressupostos deles, segundo aqueles que eles entendem que é comprovado. Eles podem estar errados. E basta conhecer a história para saber que a ciência, ela vai avançando e ela vai descobrindo seus erros e ela vai ajustando, né, os seus conceitos, as suas descobertas, conforme algumas áreas que ela vai entendendo. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, eu quero fechar com isso, é tomar um cuidado com esse discurso, né, científico. A gente vai para o mundo, aprende com a ciência, mas sem negar os princípios revelados da palavra, aquilo que Agostinho falava. Agostinho usava uma ilustração interessante, que era quando os israelitas saíram do Egito, Deus mandou eles darem o ouro do Egito. Aí Agostinho dizia o seguinte: nós, nesse mundo, toda vez que um médico, cientista, ele descobre uma medicação, qualquer cientista descobre uma causa, uma forma de comunicar, nós usamos um celular, isso é uma bênção para nós, né? Podemos nos comunicar com a pessoa do outro lado do mundo. Eu pego o ouro, mas sem pegar a crença deles. Eu pego o ouro deles, aquela descoberta da graça comum, mas sem me contaminar com a crença dos egípcios. O ouro, aí Agostinho diz o seguinte: o ouro nos pertence. Ainda que eles descobriram o ouro, eles nos pertencem porque nós somos filhos. Quando um cientista ateu diz assim: eu descobri a cura do câncer, eu não vou negar essa descoberta, eu vou dizer, essa sabedoria eu quero usufruir, porque ela vem de Deus, o meu Pai. Eu vou aprender com você, mas eu não quero as suas crenças, eu não quero a sua doutrina de como adorar a Deus, de como educar filhos. Isso eu não quero. Eu colho aquele elemento que é uma descoberta que vem de Deus, somente isso, mas eu não ando de mão dadas com ele. Essa descoberta, no fim das contas, ela vem de Deus, revelado a ele pela graça comum. Deus revela a sua verdade da graça comum aos ateus, a qualquer ser humano, e eu aprendo, mas eu preciso separar a minha verdade descortinada na revelação especial. É ela que vai me fazer julgar todas as coisas, ter o discernimento de separar aquilo que é o ouro e aquilo que é as impurezas. Aí Agostinho diz: eu pego o ouro, separo as impurezas que vêm junto com o ouro ele vem manchado das impurezas, eu tiro as impurezas e pego só o ouro. A cura do câncer. Porque junto com a cura do câncer, ele vai querer dizer como é que eu devo educar o meu filho. Isso aí não. Eu limpo a sujeira e pego só o ouro. Porque com a verdade revelada da doutrina, eu consigo ler
enxergar e fazer o julgamento do mundo daquilo que eles falam. A ciência é uma bênção para nos ensinar. Agora, ela não vai nos ensinar sobre como educar os nossos filhos, como adorar a Deus, como deve ser o modelo de família. Isso é impureza. Que conhecimento ela pode ter sobre isso, mais do que aquilo que foi dito na revelação especial? Eu não quero ouvir sobre isso. O que a Bíblia me diz, eu não quero alguém me ensinando sobre isso. Agora eu quero ouvir sobre aquilo que a Bíblia não diz. Aí eu quero aprender. Eu quero ouvir, para eu ser enriquecido.